I fell in love with Jesus when I was a teenager. Eu me apaixonei por Jesus quando eu era um adolescente. It was not because there was a big crowd. Não foi porque tinha uma grande multidão. It was not because there was a great speaker. E não foi porque tinha um grande pregador. In fact, the pastor, he wasn't a great communicator, Na verdade, o pastor, ele nem era um bom comunicador, but he shared the gospel. mas ele compartilhou o evangelho. And the Holy Spirit entered me. E o Espírito Santo entrou em mim. Now, I didn't feel anything. Eu não senti nada, I didn't speak in tongues. eu não falei em línguas, I didn't fall eu não over. caí, I didn't shake. eu não chacoalhei, I didn't feel anything. eu não senti nada. But the Spirit entered me. Mas o Espírito Santo entrou em mim. Do you know how I know? Você sabe como eu sei? Because I'm 58 years old now. Porque eu tenho 58 anos de idade hoje. And I still love Jesus so much. E ainda assim eu amo tanto a Jesus. I still love to pray. Eu ainda amo orar. I still love reading the Word. Eu ainda amo ler a palavra. Last year I read the Bible 12 times. Ano passado eu li a Bíblia 12 vezes. Every month I thought, I just want to read this book. Cada mês eu falava, eu quero ler esse Because livro I want to inteiro. know about Him. Porque eu quero conhecer mais dele. All I want to do is serve Him Tudo still. que eu quero fazer ainda é servir a ele. If you told me I could retire E se você falasse para mim que eu poderia me aposentar, and you give me a house on the e beach você me desse uma casa na and I praia, can surf every morning, eu poderia surfar toda manhã, I could play golf every eu morning, poderia jogar golfe toda manhã, and I can eat those little cheese balls that you guys e eu make, posso comer esses bolinhos de queijo que vocês comem aqui, I would say that I would be miserable. eu diria para você que eu me sentiria um miserável. If I don't get to serve Se eu God, não puder servir a Deus, if I don't get the chance of the Holy se eu Spirit não tiver a manifesting through me, oportunidade de deixar o Espírito Santo se manifestar através de mim, man, I've been at this for 45 years. eu já estou nisso há 45 anos. That's how I know the Holy É Spirit entered assim me. que eu sei porque o Espírito Santo entrou em mim. It's not an experience. Não é uma experiência, It's a change of é heart. uma mudança de coração. The Bible says the Spirit makes you a slave to the things that are A right. Bíblia diz que o Espírito te faz escravo das coisas que são corretas. It's not because some speaker talked me into doing Não é something. porque um pregador falou para mim fazer algo. In 2 Peter 2, 2 Pedro 2 it talks about pigs. fala sobre porcos. And it says you can spray and clean a E fala que pig. você pode lavar um But porco. once he gets Mas clean, uma vez que ele é limpo, he runs back to the mud. ele corre de volta para a lama. Por Why? quê? Because he's a Porque ele pig. é um porco. And the same thing happens in E a churches. mesma coisa acontece nas igrejas. We talk people into cleaning A gente themselves. convence as pessoas a se limparem. Then they walk out this room E aí eles saem desse salão and they run right back to their e eles sin. correm de volta para o pecado. Why? Por quê? Because their nature Porque a didn't sua change. natureza não mudou. The Bible says the Spirit A changes your Bíblia nature. diz que o Espírito transforma a nossa natureza. That's why I don't need pastors begging me to read His É Word. por isso que eu não preciso de pastores implorando para eu You ler don't a have to palavra. beg me to serve. Você não tem que me implorar para You don't have to servir. beg me to get the sin out of my Você não life. precisa me implorar para eu tirar o pecado da minha The vida. Spirit makes you a slave to O righteousness. Espírito te faz um escravo da justiça. And so when you start going back to the old mud, Então quando você começa a voltar para a velha lama, the mud gets on your feet. a lama chega nos seus pés. And you go, I don't like this Aí você fala, eu anymore. não gosto mais desse negócio. I don't enjoy Eu não this. tenho prazer nisso. And you got to get clean. E aí você precisa se limpar. Why? Because your nature Por quê? changed. Porque a sua natureza mudou. This doesn't come from a sermon. Isso não vem de uma pregação. It comes from God changing your Isso heart. vem de Deus mudando o seu coração. This is what will last. É isso que vai durar. This is why now I have 7 children, 5 É por isso que hoje eu grandchildren. tenho 7 filhos, 5 netos. I've been faithful to my wife for 32 Eu tenho years. sido fiel à minha esposa por 32 anos. I'm crazy about my wife. Eu sou doido pela minha esposa. I can't wait to see my wife. Eu não consigo, mal posso esperar para vê-la de novo. Gosh, my wife is still gorgeous. A minha esposa ainda é linda. She's the love of my life. Ela é o amor da minha vida. A few months ago, I was reading a passage of scripture. Alguns meses atrás eu estava lendo uma passagem nas Because I'm going, escrituras. God, how come
so many of my friends walked away from you? E eu estava lá pensando, Deus, como que tantos dos meus amigos se afastaram How de come ti? so many people who started in the Como ministry, tantas pessoas que começaram no ministério, they've left their wives, eles deixaram suas esposas, they've left the church, eles deixaram a they left igreja, their theology, eles deixaram a teologia, and yet I just can't get enough of you, Lord. e ainda assim eu não consigo ter o suficiente de ti. And I saw this passage, E eu vi essa passagem. and I thought, oh, that's why. E aí eu pensei, por isso. It was in Jeremiah 32. Aqui em Jeremias 32. He says in verse 39, I will give them one heart and one way that they may fear me forever for their own good and the good of their children after them. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. I will make with them an everlasting covenant that I will not turn away from doing good to them, and I will put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. God says there's going to come a day Deus, ele diz que chegará um dia when I will do something so que eu powerful farei algo tão poderoso in your heart. dentro do seu coração. I will put the fear of me in your Eu heart porei o temor de mim no seu coração, so that you cannot turn away para que from me. você não possa se afastar de mim. And when I read that, E quando eu li isso, I thought that's what you did eu to falei, me. é isso que o Senhor fez comigo. I remember the first time I Eu read lembro a Isaiah primeira 6, vez que eu li Isaías 6, which is the passage of the sand. que é a passagem do descende. And I remember the fear of God coming E eu upon me. lembro do temor de Deus vindo sobre mim. I thought, that's Eu God? falei, isso é Deus. I remember I was 20-something Eu years lembro que eu old. tinha uns 20 e poucos anos de idade. And the fear of God entered my E o heart. temor de Deus entrou no meu coração. There have been temptations. Eu senti tentações ao longo do caminho. I get tempted like everyone else. Eu sou tentado como todos são. But there's a fear in me. Mas existe um temor em mim. I know who I'm going to face one day. Eu sei para quem eu vou estar diante um dia. I've had friends who have died while preaching. Eu tenho amigos que morreram enquanto pregavam. Then they stand before a holy God. E eles um dia vão estar diante de um Deus santo. For some reason, I think of that day all the E time. por algum motivo eu fico pensando nesse dia o tempo todo. God knows my heart. Deus conhece o meu coração. He knows if I'm trying to sound good so that you like me, Ele sabe que se eu estiver tentando soar bonito para você gostar de mim, or whether I really love you, ou se eu de fato amo você, and believing that God could put a fear of you in your e heart creio que Ele pode de fato colocar o temor dele dentro do seu coração, so that you don't walk away from here para que você não saia daqui going, oh, Francis gave a great message. falando, o Francis pregou uma mensagem muito boa. But you go away here going, I fear God. Mas você vai embora e você fala, eu estou temendo a Deus. He put a fear in my heart. Ele colocou um temor no meu coração. And maybe someday I'll be that 60-year-old man on the E stage talvez um dia eu seja aquele cara de 60 anos no palco, talking about how God changed my life. falando sobre como Deus mudou a minha vida. And He put a fear in E Ele me. colocou o temor em mim. And I couldn't walk away E eu from não Him. mais pude me voltar contra He Ele. put His Spirit in Ele me. colocou o Espírito em mim. And I couldn't go back to my E eu não sin. podia voltar para o meu pecado mais. I just desired Him more Eu and só more. desejava Ele mais e mais. And I still love getting alone in a room. E ainda eu amo estar sozinho num quarto. Just God and me. Só Deus e eu. And that's the one thing I pray for. E essa é a uma coisa pela qual eu oro. Is to dwell in the house of the Lord Habitar na casa do all Senhor the days of my life. todos os dias da minha vida. And to gaze upon His E beauty. contemplar a sua beleza. I want to pray for you right Eu now. quero orar por você agora. I want to pray that whatever God did to E me, eu quero orar para o que Deus fez em mim, that He would do to you que Ele tonight. faça em você hoje à noite. You may not feel it, Talvez você não sinta isso,
But 45 years from now, Mas daqui a 45 anos, if the Lord still has not returned, se o Senhor ainda não tiver voltado, you'll look back and go, você olhar para trás something happened to me that e você night. lembrar, algo aconteceu comigo naquela noite. Receive this prayer. Receba essa oração então. Tell God that you want this. Diga a Deus que você quer isso. Tell God that you want Him to put a fear of Him in your heart. Diga para Deus que você quer que Ele coloque o temor dele no seu coração. That this would not be a speaker talking you Que into isso não something, seja um pregador te convencendo de algo, but that holy God mas Himself que o would change your Deus heart Santo, Ele próprio mude o seu coração, so that you could never turn away from para Him. que você nunca mais se volte contra Ele. Father, I come before your throne of grace. Pai, eu entro diante do seu trono de graça. We need your grace tonight. Nós precisamos da sua graça hoje. There is so much temptation in this world. Existe tanta tentação nesse mundo. The enemy has taken out so many of our friends. O inimigo já derrubou tantos dos nossos amigos. The world is getting darker. O mundo está cada vez mais em trevas. Our only hope E a nossa única esperança is that you would put a fear of you in our é que o hearts. Senhor coloque o temor do Senhor no nosso coração. You promised that day would come. O Senhor prometeu que esse dia chegaria. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Put a fear of God in our hearts. Coloca o temor de Deus nos nossos corações. We don't ever want to turn away from you. Nós nunca mais queremos nos voltar contra Ti. We don't ever want to run to our temptation. Nós não queremos correr para as nossas tentações. We don't want the mud anymore. Nós não queremos mais a lama. We want to become slaves to Nós queremos nos righteousness. tornar escravos da justiça. May we never turn from you. Que nós nunca nos voltemos contra Ti.
santo és. Digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor, amém, para sempre seja louvado, Senhor. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, mas tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, mas tudo veio de ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai. E tudo volta pra ti, Deus. Nada vai roubar tua glória, nada vai, nada e nem ninguém. E tudo volta pra ti, ao que está e ao que está sentado sobre o trono. Seja a glória, seja a honra e o poder. Sim, Senhor, seja e ao que está sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Ele está sentado no trono e ao que está sentado sobre o trono e ao que
Deus toda a glória, Senhor. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a força de Deus, seja toda a glória, seja a glória. Nada vai roubar e nada vai roubar tua glória. E tudo volta pra ti e nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Pois tudo, nada vai roubar, nada vai roubar, nada e ninguém, não, não, não. Oh, e tudo volta pra ti. E ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra, que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, seja seja a glória, seja a glória, seja a honra e o poder. Receba, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de honra, majestade, todo louvor. Aleluia.